2, 3 e... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que eu tô bem. Maria. Como é que vocês estão? Nós estamos aqui trazendo um vídeo, como vocês viram aí no título, Fatos e Curiosidades sobre o livro de Atos, que foi o livro que a gente estudou na última semana. E vocês me conhecem, né? Karine. E aqui nós temos... A Gabi. A Yudis. Minhas amigas aqui do Central Bible College. E a Gabi, a gente, né? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre os fatos, né? Alguns fatos importantes sobre o livro de Atos. E depois a gente vai falar algumas curiosidades, algo blá blá blá. Coisas que mais chamaram a nossa atenção aí nesse livro. E blá blá blá. Blá, blá, blá. Tá, gente, eu vou falar um pouco sobre pra quem essa carta foi escrita e quem escreveu e qual é mais ou menos o que tá rolando lá. Ai, não me encara, eu fico toda vergonha. Tudo bem, amiga, desculpa, vai. Tá, essa carta foi escrita por Lucas, ele era um médico, então a gente consegue ver muitos detalhes nessa carta, mais do que em outras cartas. E essa carta ela foi escrita para Teófilo. Acredita-se que Teófilo ele era como se fosse o patrocinador, que Lucas era como se fosse um escravo dele, que ele bancava para Lucas conseguir mandar essas cartas para ele. E aí a gente consegue ver através das cartas, tô com um pouco de vergonha, através das cartas, e Lucas mesmo mandando essas cartas para Teófilo, ele sempre teve a intenção de que essas cartas fossem expostas e lidas por outras pessoas. E o panorama assim, principal que a gente consegue ver é a transição de lei para graça, sabe? Quando o Espírito Santo veio e eles começam a ter um entendimento do que tudo que foi a cruz, sabe? Tá. Então, tá. Não se sabe o certo onde que esse livro foi escrito, se foi em Roma, na Grécia Antiga ou na Ásia Menor. E um dos objetivos de Lucas era, mostrar a ação do Espírito Santo na igreja. Então, por isso que lá ele relata em Atos 2, né? Tudo aquilo lá do mover do Espírito Santo, como vocês já sabem, que é bem famoso. E as características assim mais marcantes, se a gente puder descrever, é que assim, ó, o livro de Atos, ele fala muito sobre Paulo e Pedro, né? São as figuras principais aí desse livro de Atos. E os fatos mais marcantes é a conversão de Paulo, né? Quando ele tem aquele encontro e tudo mais, porque como vocês sabem, Paulo, ele perseguia a igreja, né? Ele antes era Saulo, né? E ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos e ele teve um encontro com Jesus. E a partir disso ele se tornou um dos maiores apóstolos aí que nós vemos aí na Bíblia. E também, no livro de Atos, um dos fatos marcantes é que tem... Gabi, obrigada por você. Obrigada, Gabi. Eu vou dar música de fundo. Ai, Saulo, Gabi. Paulo, vai. Gabi. Outro fato marcante é que a gente vê aí a aceitação de Pedro dos gentios. Para quem não sabe, Pedro ele era judeu. Então Pedro acreditava que o evangelho de Cristo era só para os judeus, né? Então aí tem aquele processo todo onde Pedro é mandado chamar Pedro lá, que ele vai na casa do cara, que eu esqueci o nome nesse momento, né? E que ele entende que Jesus, ele não veio só para os judeus, mas ele veio para os gentios também. Tá, então a gente meio que deu esse enunciado, né? O que é o livro de Atos, sobre o que ele relata, quando mais ou menos acontece, né? Após ressurreição de Jesus Cristo, que é a vinda do Espírito Santo e tudo mais. E agora a gente vai falar um pouco sobre as coisas que mais marcaram a gente nesse livro. Pode começar, senhora. Mas tá, tá bom. Então, eu e a Rai, a gente teve uma impressão muito forte que como Deus é suficiente, sabe, em tudo. E a gente consegue ver muito isso, esse lance da suficiência de Cristo, porque no início, Espírito Deus, Jesus, sei lá quem é, pera, volta. Quem é? Jesus, né, que fala? O quê, amiga? Enfim, que é o lance do nossa parte. Tá, vamos de novo aqui. Então, eu e a Rai, a gente teve uma sensação muito forte de falar sobre a suficiência de Cristo, sabe? Sim. E uma das coisas que mais, foi forte pra mim foi porque o livro, ele começa com isso, sabe? De, assim, no primeiro capítulo, no versículo 4, tem a mensagem: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então é como se Deus, assim, cara, antes de vocês irem pregar e com a justiça de vocês, com a fala de vocês, esperem, porque eu vou derramar uma unção em vocês, eu vou liberar o Espírito Santo que vai morar dentro de vocês e tudo que vocês vão fazer a partir desse dia vai ser movido por isso, sabe? E é isso que é graça, né? A graça é a influência do Espírito Santo na gente
e que vai nos tornando os mini-cristos, né? Então é muito louco porque dá uma sensação de liberdade e de estar no centro da vontade de Deus, porque, cara, tudo que eu faço é resultado que Cristo é em mim, sabe? E o que mais me marca, assim, é esse entendimento da gente ver que realmente tudo, a gente só consegue fazer se for através do próprio Espírito. Tipo, por isso que a vinda dele, assim, foi algo muito marcante. Porque pela minha força, pelo meu braço, eu não consigo fazer nada. Mas e uma coisa que me marca é que os apóstolos, eles sabiam, tipo, do quanto eles necessitavam, sabe? Quando eles profetizavam em nome de Jesus, que era através do Espírito, não era eles, sabe? Tipo, era a sombra que curava, não era por causa deles, era o nome de Jesus. E é o próprio Espírito que nos dá essa consciência. Então, assim, a vinda do Espírito Santo foi muito necessária. E entender isso, assim, isso me marca bastante. Exato. E Não, eu ia falar algo assim que era muito incrível, assim, que pra mim um dos personagens da Bíblia assim que eu mais amo é Estevão, né? E Estevão, ele foi um mártir, assim, o primeiro mártir da Bíblia foi Estevão. E na Bíblia fala que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Então, cara, você vê que ele tinha tanta ousadia para pregar, sabe? E, cara, Estevão não era um cara tipo assim, de status. Ele não era aquele cara que estava ali na frente das coisas e que, por exemplo, um apóstolo, ele não era aquele cara que servia os outros, assim, sabe? Ele servia as mesas, ele era aquele cara que para muitos hoje dentro de igrejas locais são os menores, mas na verdade, independente do cargo que você tenha, se você tem o Espírito Santo em você, você pode fazer, você pode manifestar, sabe? Porque como as meninas falaram que porque em Cristo o nome de Jesus é suficiente, sabe? Aquilo que o Espírito em nós é suficiente, não é pelo que a gente é capaz de fazer, por um status como seres humanos, mas pelo Espírito em nós. sim, e é legal que tem vários versículos também e passagens que ele fala assim, Jesus, o Nazareno, tipo, foi provado diante de Deus e não sei o que, não sei o que. Só que é muito legal porque eles sempre tentam trazer essa imagem, tipo, cara, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, sabe? E é um pouco do que nós somos 100% humanos, mas existe um Deus habitando dentro da gente, sabe? E é como se ele tivesse, tipo assim, cara, ele fez, você faz, ele fez, você faz, ele fez, você faz. Isso aí. E a gente demora muito tempo pra gente entender isso. Eu acho que o que mais tá falando comigo desde a primeira vez que eu abri aqui, que eu comecei a ler com outra perspectiva, porque é muito louco. Antes da gente chegar no college, pelo menos eu, né, no caso, não vou falar pra todo mundo. Era um livro que eu li e passei, vamos lá, cumpri o gabarito lá da Do leitura do Anual. crente. Mas quando a gente começa, tipo, mudar a nossa lente, ver com a perspectiva e realmente buscar, tipo, através do Espírito, a revelação daquilo que a gente tá lendo, tipo, traz essa consciência, sabe? E o que mais tá falando comigo é sobre essa consciência mesmo, assim, do Espírito, do que ele pode fazer. Até mesmo na questão dos nossos pecados. Cara, o único que convence a gente é ele. Então, o poder que ele tem e através de nós ele pode fazer é louco. Surreal. Sim, nossa, sim. Outra coisa que fala muito aqui é naquela parte, né, que Pedro, ele tá caminhando, ele tá indo pregar na sinagoga, né, e tem ali, acho que é um paralítico, né? Não é isso? Paralítico. Sentado ali na porta, que ele sempre colocava aquele cara lá para poder pedir esmolas. E ele pede esmola para Pedro, né? Deixa eu só aumentar o brilho aqui um pouquinho, Pedro. Acho que não vai dar muita diferença, mas tudo bem. Ele pede uma esmola para Pedro, né? Só que Pedro fala assim, cara, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Sim, Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, assim, cara, aquele cara foi curado pelo nome de Jesus. E muitos relatos falam que, tipo assim, cara, as pessoas, enquanto Pedro ia caminhando, eles colocavam as pessoas no meio do caminho para que a sombra de Pedro passasse sobre eles e curasse. Então, tipo assim, é algo sobrenatural, porque, tipo, cara, não é Pedro que está se esforçando para fazer, mas é o Espírito nele e essa manifestação desse Espírito que faz tudo isso, sabe? Gente, a gente mudou de lugar aqui porque a nossa luz lá fora acabou. E aí a gente vai continuar falando agora sobre algumas curiosidades. Tá, eu queria só um minutinho, mas tem um versículo, no capítulo 3, versículo 19, ele fala, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados todos os seus pecados. Só que, tipo assim, cara, é um pouco polêmico, mas Deus, ele já cancelou os nossos pecados, mas é a consciência, sabe? Pra você entrar na consciência de que nossos pecados são cancelados, nós somos filhos, existe um Espírito Santo que habita dentro de mim e ele me dá autoridade, sabe? E nisso eu posso descansar. Isso, é porque assim, ó, a gente tem aqui a Bíblia Olive Tree, que é uma Bíblia que a gente consegue ver o original do grego.
quando a Gabi falou assim, arrependam-se para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependimento ali é metanoia, é transformação de mente. Então, transformem a sua mente para que os seus pecados sejam cancelados. Mas não é cancelados na cruz, mas é na sua própria mente, na consciência daquilo que Cristo já fez na cruz por você, sabe? Então é basicamente, entre no processo de metanoia para você compreender aquilo que já foi feito na cruz, sabe? Isso. E aí, a partir disso, você entra na sua identidade, nesse descanso. E tem uma passagem que ele fala aqui, de Davi, que é... Ai, calma. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousa em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tipo, cara, o que ele fala é basicamente a identidade de quem ele é, sabe? Um filho que descansa na proteção do pai, sabe? É. E assim, é muito incrível que assim, às vezes a gente não se entende como filho de Deus. E um ponto que é muito importante, que está escrito aqui no Atos 2, durante a pregação de Pedro, né, ele começa a falar o que o profeta Joel diz, né, fala assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. É muito incrível que ainda no Velho Testamento Deus usou Joel para chamar o seu povo de filho. E a gente sempre se coloca, eu sou pecador, Deus fazia através dos apóstolos, mas de mim não faz. Mas, cara, ainda no Velho Testamento, na Antiga Aliança, Deus te chamava de filho, sabe? Primeiro ele fala, nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então Deus não derramou o espírito dele sobre uns e outros, ele derramou sobre todos os povos. E os teus filhos e as suas filhas profetizarão. Engraçado que ele fala filhos e filhas, ele não fala só que é um homem, mas são homens e mulheres. E isso é muito forte assim pra mim, pra gente entender que a gente tá aqui como mulheres, a gente saber que, cara, naquela época, no judaísmo, a mulher ela não tinha uma voz ativa. E a gente vê constantemente Jesus ele dando essa autoridade para as mulheres. Vai lá e testemunhe, sabe? Então, assim, vai lá. Cadê os seus acusadores? Não estão aqui? Nem tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. E, cara, Jesus ele começa a mostrar o amor, mostrar que a mulher também tem valor. Então, aqui ele começa a falar... Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Então, o Espírito Santo em você, você tem essa capacidade de profetizar, sabe? Você tem o dom do Espírito em você, você tem capacidade de fazer isso. Então, entenda que, cara, isso aqui, ele tá todo tempo enfatizando. Você é filho. Você pode, porque você tem um lugar na minha mesa e você tem capacidade de fazer isso, porque o meu Espírito está em você, como a Gabi falou aqui, sabe? O Espírito dele em nós, assim como ele era 100% homem, 100% Deus, nós também somos seres humanos e nós temos o Espírito de um Deus grandioso e maravilhoso, que é o nosso Pai que habita dentro de nós. É tudo uma consciência, né? Eu acho que tudo o que eu vejo é que o tempo inteiro, assim, no Novo Testamento, tudo é em prol de uma consciência que a gente tem que trazer pra gente, de entender que nós somos filhos, de entender que nós somos perdoados, que o nosso perdão vem através da renovação da nossa mente. Então, tipo, é tudo uma consciência. O Espírito Santo, ele convence através da nossa mente. Então, tipo, tudo isso. Mas uma curiosidade que eu queria falar agora, que é muito importante a gente lembrar, é que em Atos 2, como a gente já estava aqui falando, né? É que a gente sempre fala, e quando o Espírito... Pentecostes, a gente sempre fala muito lá de Pentecostes e não sei o quê. Uma curiosidade é que Pentecostes não é o que aconteceu lá. Tipo, lá em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Pentecostes era uma festa que acontecia todo ano e que os gregos... Os judeus, eles se reuniam pra... Era como se fosse uma festa da colheita, eu acho que é isso, né? E eles se reuniam pra festejar. E aí Jesus foi lá e falou assim, agora é a hora, vamos lá. E às vezes vai derramar o Espírito Santo. E aí é isso que aconteceu lá. Tá? Isso. Por isso que Jesus ele fala assim, como a Gabi leu lá no começo, permaneçam em Jerusalém até que o meu Espírito venha sobre vocês. Cara, aqui fala em Atos 2, no verso 5... Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindos de todas as nações do mundo. Pensa, não era algumas nações do mundo, era todas as nações do mundo. Então Jesus, além de sábio, ele era muito estratégico. Pensa que tinham judeus de todo o mundo, de todas as nações do mundo, reunidos em um só lugar, para um objetivo, e eles permaneceram ali em oração. E muitos ali depois vão falar assim, esses caras estão bêbados, porque eles começaram a falar e a galera entendendo sua própria língua, porque tinha judeu ali do mundo inteiro. Então Jesus ele foi estratégico, cara, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como que eu conseguiria levar esse evangelho para todo mundo, sabe, cara? No dia que tiver a festa de Pentecostes, meu Espírito vai vir para que judeus de todo mundo que estejam ali recebam essa verdade, recebam o entendimento que o meu Espírito está neles agora, sabe? Não mais sobre eles, mas dentro deles.
que eles podem profetizar, que eles podem pregar as boas novas de que eu vim, de que eu morri e que eu ressuscitei, sabe? E essa é outra curiosidade aqui que a gente quer falar para enfatizar ainda mais no livro de Atos. O tempo todo aqui, Lucas enfatiza que eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. A gente sempre enfatiza o fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, mas muitas das vezes a gente se esquece de que ele ressuscitou. E o ressuscitar é do sentido de que, cara, do mesmo jeito que Deus, ele não deixou Cristo morto, ele não vai permitir que a gente permaneça em um estado de morte, porque ele trouxe vida, assim como Cristo ressurreto vive, sabe? Nós também viveremos com ele na eternidade. Então, assim, cara, nós somos testemunha da ressurreição, de que como ele está agora à direita do Pai, preparando para nós uma morada, preparando para que nós, daqui a algum tempo, quando ele voltar, estejamos com ele, cara, nós temos esse lugar, sabe? Então, assim, nós não somos testemunhas só da crucificação de Jesus, de que ele foi morto numa cruz, mas de que ele ressuscitou e que ele vive hoje e para todo o sempre, que ele venceu a morte, sabe? Então, assim, cara, o livro de Atos, né, retrata essa parada da igreja primitiva. E a igreja primitiva, esse acontecimento, tudo que aconteceu, o mover do Espírito, os sinais e maravilhas, não é apenas para aquele tempo, sabe? Se Cristo ele foi tão estratégico ao ponto de esperar que judeus de todas as nações do mundo estivessem lá, para que todas as nações recebessem esse amor, cara, ele não fez isso por um acaso, ele não fez isso para que tudo que acontecia ali em Jerusalém permanecesse em Jerusalém, sabe? Ele fala Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, é para que isso seja espalhado. Então entenda que você é filho, entenda que Jesus, né, é suficiente, né, que o Espírito dele em nós é suficiente e que você tem esse lugar, essa autoridade para manifestar esses sinais e maravilhas, assim como foi na igreja primitiva. Trazer isso sobre a sua vida, né? Essa consciência. Cara. Isso, essa metanoia. Só pra gente, eu sei que a gente tá personalizar, mas uma parada aqui, quando Pedro e João eles estão lá diante dos líderes, eles estão sendo interrogados, e que ele enfatiza, cara, em nome de quem vocês estão? Cara, em nome do Deus, sabe, que ressuscitou lá Jesus dos mortos, a gente tá aqui falando, e é isso, cara. É sobre a ressurreição de Jesus, cara. Ele foi, mas ele voltou. E é porque que ele voltou. É pelo fato dele ter voltado que a gente faz o nome dele. É pelo fato dele ter voltado que nós somos curados, nós somos justificados. E é por isso, é pela ressurreição dele, sabe? E saiba, cara, que como tá dizendo aqui em Atos 2, 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. O que você precisa é transbordar desse Espírito que já está em você. Você precisa transbordar daquilo que já existe dentro de você. Você precisa trazer essa realidade, esse processo de metanoia, como a gente falou, sabe? No entendimento de que, cara, eu não sou pecador. Os meus pecados já foram cancelados naquela cruz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu, levou sobre si os meus pecados e ressuscitou para uma vida, sabe? Então, assim, aquilo que era pra gente sofrer e você sofrer, ele sofreu por nós, para que nós não precisássemos mais passar por isso, né? Isso aí. Vamos enfatizar o fato aqui, ó, gente. Deixa eu falar uma parada aqui pra vocês. Nós perdemos uma parte do nosso vídeo, então a gente vai falar porque é algo muito importante. Então, a qualidade desse vídeo está um pouco inferior, por conta que a gente teve que virar para a câmera frontal para saber que a gente está sendo gravado. Né? Tá, então, nós não somos protagonistas. Nós somos. E nós somos protagonistas agora da história de Jesus. Nós fazemos parte dessa história. E entender essa consciência de filho, entendendo também o fato do que é essa igreja. Tipo, a gente sempre fala muito de Atos 2 como se fosse... A gente fala muito sobre a parada do falar em línguas, sobre o batismo do Espírito Santo. A gente enfatiza sempre muito isso dentro das nossas igrejas. Mas a gente esquece de ver a parte de como eles eram a igreja, de como eles compartilhavam, sabe? Isso. E aí tem essa parte aqui em Atos 4:33 que fala assim, ó: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então pensa que no meio deles não haviam pessoas necessitadas. Era isso que a gente perdemos, né? Então a gente quer enfatizar isso, porque isso é muito importante. Cara, analise a sua igreja local. Tem pessoas necessitadas ao seu redor, onde você mora, na sua comunidade? Tem pessoas necessitadas? Aqui fala que não existiam pessoas necessitadas entre eles, porque eles viviam em comunidade. E aí a gente falou sobre a nossa realidade aqui. Isso, é isso mesmo. Que a gente tá dentro da escola
escola a gente que aprende. E é muito legal que o Espírito Santo já tem trabalhado assim dentro da gente. Como que a gente pode abençoar a vida do outro financeiramente? Tipo, a gente tá aqui, a gente nem tem condição financeira, assim, sabe? Pra 100% pra poder viver aqui. Mas o quanto que Deus nos surpreende, quanto que a gente pode ofertar na vida do outro, quando a gente pode dar um alimento pro outro, sabe? Tipo, isso é ser igreja. E com certeza eu creio que o que tá sendo gerado em nós aqui dentro é o que vai ser gerado lá fora, sabe? Com certeza. Então a gente sempre se importa muito com o banco ser legal, com a estrutura ser legal, mas, sabe, uma parada que eu tava vendo hoje de manhã, que eu ia falar isso, né? Eu tava vendo um vídeo de uma menina falando que ela tava passando necessidade, tipo, na casa dela não tinha nada. E aí, geralmente, as pessoas sempre perguntam, cara, por que que Deus existe, mas por que que as pessoas passam necessidade? Por que, sabe, tudo isso. E aí, é aquela parada, sabe? A natureza, ela guarda a manifestação dos filhos. E por que que os filhos não estão se manifestando? Porque eles não entenderam que eles são filhos. Com certeza. E, tipo assim, é muito doido, assim, porque que fala no livro de Atos que tinham pessoas que... A igreja primitiva, eles cuidavam dos órfãos, das viúvas. Então, assim, pensa que a viúva, a mulher, naquela época, ela não poderia trabalhar. Ela ficava sempre na casa. Era cultural do povo judeu isso, sabe? Não é como hoje. Então, o cara, o marido, o sacerdote, o homem, ele era provedor do lar. Então, pensa na viúva. Tipo assim, cara, quem ia prover comida para aquela mulher? Ela ia morrer de fome, sabe? Só que eles entenderam o papel deles. Então, como a Rai falou, não é só um falar em línguas o livro de Atos. Não é só o Charamanaya, não é só isso. Isso já caiu. Isso, são pessoas, sabe? Cara, e isso me fala muito sobre a cultura do reino, sabe? De tipo assim, cara, a cultura do reino. Deus fala que pra gente amar uns aos outros. E tem uma passagem em Gênesis 14, que vai do 17 até o 24, que Abraão se envolveu lá numa guerra e... Saindo dessa guerra, ele encontra Melquisedeque, né? O sacerdote Melquisedeque. E aí, Melquisedeque abençoa ele. E quando ele sai desse momento, ele encontra o rei de Sodoma. E o rei fala pra ele assim, cara, me dá as pessoas e ficam os bens pra você. E Abraão responde assim, juro pelo Senhor, Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada que tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandálias, para que você diga, eu enriqueci por causa de Abraão, sabe? Então a gente tem que ter essa consciência de, cara, existe vida no outro, sabe? A gente tem que começar a ver essa vida que habita dentro das pessoas. Não só pela, sei lá, eu tive uma briga com essa pessoa. Não, cara, existe um Espírito Santo que habita dentro dessa pessoa. Ela tá passando pelo processo dela e que a gente realmente comece a agir mais em amor, sabe? Isso. E entender como isso é importante. Isso, porque, tipo assim, cara, um caderno, um objeto, coisas, carros, casas, eles não têm vida, isso são só coisas. Então você não vai entrar isso no reino dos céus, tá? Mas as pessoas vão, as pessoas são seres animados, isso aqui é inanimado, isso não tem vida. As pessoas têm vida, elas têm uma alma, elas têm necessidade de amor, de cuidado, de carinho, de atenção. Imagina o que Deus não faz na sua vida. Então o que nós estamos fazendo? Tem uma parada que John Wesley fala. John Wesley é fundador da igreja metodista, né? E John Wesley ele fala que do lado de toda igreja deveria ter uma escola. Sabe, ele entendia a importância da educação, ele entendia a importância do cuidado, ele entendia que, tipo, cara, pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser ensinadas, elas precisam de conhecimento. Então ele entendia que a igreja ela não tinha que ser influente só dentro da igreja, mas tinha que ser influente na comunidade. E esse é o nosso papel. Apesar de tudo, a gente precisa entender, como a gente falou, nosso processo de metanoia, entender que nós não somos pecadores, que nós somos filhos e que, cara, como filhos nós temos irmãos e que nós precisamos amparar os nossos irmãos. Eu tenho certeza que se você tem um irmão, você não quer ver seu irmão passar necessidade. Você ajuda ele, você dá presente para ele. Da mesma forma, somos nós irmãos em Cristo, sabe? Nós precisamos entender que nós temos esse papel de cuidar dessas pessoas da mesma forma que aqui, sabe? Nós precisamos cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, comece a analisar a realidade. O que você tem valorizado mais? Sua igreja local. Vamos parar para analisar que ser igreja primitiva não é só Pentecoste. No caso, no Pentecoste, no sentido de mover do Espírito Santo, sentir um arrepio, grandes cultos, grandes conferências, mas sim fazer a diferença na sociedade e trazer uma transformação para todas as áreas dela, sabe? Mas é o governo, igual a Rai falou assim, mas se Deus existe, por que tanta pessoa passa fome? Mano, é porque você não entendeu. Vamos se tocar? É porque a gente não entendeu, sabe? Então vamos parar para analisar isso, vamos entender o nosso papel aqui, sabe? O Espírito de Deus, ele tá em nós e lá fala em João 14, se eu não me engano,
que Jesus fala assim, eu irei para o Pai, mas vos deixarei outro encorajador, outro consolador, sabe? Que vos ensinará todas as coisas. Então, cara, pede o Espírito Santo para te ensinar isso. Espírito Santo, onde eu tô errando, sabe? No meu papel como igreja, como filho de Deus, onde é que eu tô errando? Será que eu tô valorizando mais as coisas ou as pessoas? Então, assim, cara, é isso que a gente entendeu sobre o livro de Atos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. O evangelho é sobre o outro, não é sobre... Coisa, sempre será sobre pessoas. Sobre o outro, e eu acho que é uma palavra que mais me marca assim, é sobre o outro. Então, eu preciso fazer pelo outro, sabe? Hoje eu vejo que a gente está aqui, a gente está se conhecendo, conhecendo a Deus, um processo, mas também pelo outro, sabe? Quanto que o amor pelo outro, fazer pelo outro é maior do que eu ter pra mim, do que eu fazer pra mim, sabe? Isso eu acho que faz a gente ser muito grande, assim. Isso. E é isso. E tudo se resume a amor, porque Deus é amor, né? E assim, Jesus ele fala assim, um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como eu vos amei. E o quanto você foi amado? Se pergunte isso, o quanto você foi amado? Será que a gente está amando na mesma medida? A gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, sim, porque a gente tem que entender o nosso valor, mas amar eles também como Cristo nos amou, sabe? Porque nós fomos completamente amados, nós tivemos acesso ao Pai, nós tivemos acesso a essa realidade, sabe? Se hoje você tem o que vestir, se você tem o que comer, é porque a graça dele te alcança todos os dias, sabe? O amor dele, a provisão dele te alcança todos os dias, mas entenda que essa provisão, esse amor, essa graça precisa alcançar outras pessoas também. E é nosso papel ir e levar esse evangelho da mesma forma que Jesus ele foi totalmente estratégico, né, como a gente falou aqui, em esperar que todos os judeus de todas as nações do mundo estivessem ali reunidos em Jerusalém para o dia de Pentecostes, sabe? Para espalhar essa verdade. Então não é para acabar ali, é uma continuidade. Isso aqui, Atos não é o fim, sabe? Ele é o começo daquilo que a gente precisa viver hoje até a volta de Jesus. É muito louco, porque o amor de Deus é tão constrangedor que não dá pra ficar só em mim. Eu preciso passar ele pra outro. Porque quando a gente tinha consciência de que nós éramos pecadores e que Jesus morreu lá, porque a gente, né, enfim... quando a gente traz a consciência de que, cara, ele já morreu até pelo que eu vou fazer. Cara, ele morreu porque ele me amava. Não foi porque... Eu não sei se eu tô errado, mas não foi porque, tipo, a gente pecou, mas foi porque ele já amava, né? Tipo, então, você tem essa consciência e fala, meu Deus, ele foi lá, ele me amava. Então, tipo assim, as pessoas precisam disso. Né? A gente só foi reposicionado no nosso lugar e é isso, sabe? As pessoas precisam disso, o outro precisa disso, é uma palavra de vida. E é através de que eu faço isso? Através de entender que não é por mim, mas é pelo Espírito. Não foi pelo que eu fiz, mas foi pela graça que me alcançou. Sabe? Então é isso sim que eu entendo. Amém. Amém. Amém? É isso, galera. Tamo junto. É longo, mas vale a pena. Tamo junto. E compartilha. Deus Tchau. abençoe. Quer dizer, você já sou abençoado, né? Já somos abençoados.